O sol de outubro castigava a fazenda em Goiânia. Leonardo observava o horizonte através da varanda de sua casa, um copo de café na mão direita e o celular na esquerda. Os tons alaranjados do entardecer pintavam o céu enquanto ele contemplava a imensidão de sua propriedade, fruto de décadas de trabalho árduo na música sertaneja. Aos 61 anos, Leonardo carregava no rosto as marcas de uma vida intensa, de altos e baixos, conquistas e perdas profundas. O toque do celular interrompeu seus pensamentos. Na tela, o nome de seu empresário piscava insistentemente. "Fala, Dudu." Leonardo atendeu com sua voz grave e característica. "Leonardo, tenho uma proposta interessante. O pessoal do Domingão está querendo você como convidado especial no próximo programa. Uma homenagem à sua carreira. Parece que vão fazer uma retrospectiva dos seus 40 anos de música", explicou Dudu, entusiasmado. Leonardo franziu o senho. Sua relação com Luciano Huck sempre fora cordial, mas distante. Os dois se respeitavam profissionalmente, mas circulavam em ambientes diferentes do showbiz brasileiro. Além disso, fazia anos que Leonardo não participava de programas de auditório, preferindo concentrar-se em seus shows e na vida no campo. "Não sei, Dudu. Você sabe que não sou muito de programa de televisão. Prefiro ficar aqui na roça, cuidando do meu cantinho", respondeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Pensa bem, Léo. É uma oportunidade de ouro para aproximar as gerações mais novas da sua música. Eles querem fazer uma coisa bonita, com vídeos antigos, depoimentos da família. O próprio Luciano ligou para mim, disse que faz questão da sua presença." O cantor suspirou profundamente. Seu filho, Zé Felipe, também havia comentado sobre a importância de manter sua imagem renovada para as novas gerações. Mesmo com toda a sua trajetória consolidada, Leonardo sabia que o mundo da música era volátil e que permanecer relevante exigia esforço constante. "E quando seria isso?" perguntou, já demonstrando certa abertura à ideia. "Daqui a 3 semanas. Eles vão gravar na quinta e exibir no domingo. Você não precisa preparar nada específico, só estar lá e ser você mesmo." Leonardo caminhou até a beira da varanda, observando os peões que trabalhavam com o gado ao longe. Sua vida sempre fora dividida entre os palcos e o campo, entre o brilho dos holofotes e a simplicidade da vida rural. Era isso que o mantinha com os pés no chão, mesmo após alcançar o estrelato. "Tá bom, Dudu, confirma lá. Mas avisa que não quero nada muito produzido, nada de me fazer de coitado ou ficar relembrando tragédias. Quero uma coisa bonita, que celebre a música. Pode deixar, Léo. Eles vão ficar muito felizes. Vou passar todas as suas condições." Ao desligar o telefone, Leonardo sentiu uma pontada de apreensão. Programas de auditório eram imprevisíveis, e ele já não tinha a mesma paciência de antes para jogos de televisão. Mas algo dentro dele dizia que talvez fosse importante aceitar esse convite. Talvez fosse uma oportunidade de mostrar um pouco mais de quem era Leonardo além do palco, além das músicas que todos conheciam. Naquela noite, durante o jantar com a esposa Poliana, Leonardo comentou sobre o convite. "Acho que vai ser bom para você, amor", opinou ela, enquanto servia mais um pouco de arroz em seu prato. "Faz tempo que você não aparece na TV. E o Luciano é um cara bacana. Vai saber conduzir bem." Pode ser. Só estou um pouco preocupado com essa coisa de homenagem. Às vezes parece que quando fazem isso, é como se a gente já tivesse pendurado as botas, e sabe?" Desabafou, com uma risada nervosa. "Que nada! É justamente o contrário. É reconhecimento por estar há tanto tempo na estrada e ainda enchendo shows. Quantos conseguem isso?" Leonardo concordou silenciosamente. Sua mente, porém, vagava para as memórias do passado. A dupla com seu irmão Leandro, a dor da perda, a reconstrução da carreira solo, os novos sucessos, a família que construíra. Eram 4 décadas de vida pública, com todas as alegrias e dores expostas aos olhos do Brasil.
Nos dias que se seguiram, Leonardo continuou sua rotina habitual. Pela manhã, cuidava dos negócios da fazenda. À tarde, dedicava algumas horas ao violão, compondo ou apenas relembrando antigas canções. À noite, desfrutava da companhia da família. Mas a ideia do programa começou a ocupar mais espaço em seus pensamentos. Uma semana antes da gravação, Dudu ligou novamente com os detalhes finais. Léo, está tudo acertado. Eles querem que você cante 3 músicas. 2 você escolhe, e uma vai ser surpresa, escolhida pelo público. Surpresa como assim? Leonardo questionou, desconfiado. Relaxa, vão ser suas músicas de qualquer jeito. É só uma dinâmica do programa para interagir com a plateia. Tá bom então, vou levar a banda toda? Não, eles têm a banda do programa, já estão ensaiando seu repertório. Você só precisa aparecer no dia, fazer o ensaio técnico e depois a gravação. Ao desligar, Leonardo ficou pensativo. Havia algo naquele convite que o intrigava, uma sensação estranha que não conseguia definir. Talvez fosse apenas o nervosismo de voltar a um grande programa de TV depois de tanto tempo, ou talvez fosse um pressentimento de que algo inesperado poderia acontecer. Na véspera da viagem para São Paulo, onde o programa seria gravado, Leonardo estava em seu estúdio particular na fazenda, dedilhando seu violão. As notas de Pense em Mim, um de seus maiores sucessos, ecoavam pelas paredes. Cada acorde trazia lembranças de shows lotados, de fãs cantando em uníssono, de uma vida dedicada à música. Será que estou fazendo a coisa certa? Murmurou para si mesmo, enquanto deixava o violão de lado e observava as dezenas de discos de ouro e platina pendurados na parede, testemunhas silenciosas de sua trajetória. Naquele momento, seu telefone vibrou com uma mensagem. Era uma foto enviada por seu filho, Zé Felipe, mostrando a neta de Leonardo, Maria Alice, usando uma camisetinha com a foto do avô estampada. Junto à imagem, uma mensagem simples. Ela também está ansiosa para ver o vovô na TV. Leonardo sorriu, sentindo o coração aquecer. Talvez fosse exatamente por isso que deveria ir ao programa. Não apenas por sua carreira ou por manter-se relevante, mas para deixar um legado que transcendesse gerações. Para que sua neta, um dia, pudesse entender a importância de sua música na cultura brasileira. Com esse pensamento reconfortante, ele decidiu que, independentemente do que acontecesse no palco do Domingão, enfrentaria aquele desafio com a mesma coragem e autenticidade que sempre marcaram sua vida e sua carreira. O que ele não imaginava era que esse programa, em particular, testaria não apenas sua paciência, mas também sua capacidade de lidar com situações inesperadas diante de milhões de telespectadores. O imponente complexo de estúdios da TV Globo, no Projac, no Rio de Janeiro, sempre causava uma sensação de imponência em quem chegava. Para Leonardo, que já havia estado ali inúmeras vezes ao longo de sua carreira, o lugar ainda impressionava pela grandiosidade e pelo profissionalismo. A equipe de segurança reconheceu imediatamente o cantor quando a van preta que o transportava chegou ao portão principal. Bom dia, seu Leonardo. Bem-vindo de volta, cumprimentou o segurança com evidente admiração. Leonardo retribuiu o cumprimento com um aceno e um sorriso discreto. Vestia calça jeans, bota de couro, camisa social azul escura e um chapéu, seu traje característico. Ao seu lado estava Dudu, seu empresário há mais de 15 anos, e 2 assistentes pessoais que cuidavam de sua logística. Enquanto caminhavam pelos corredores que levavam ao estúdio do Domingão, Leonardo observava o movimento frenético dos funcionários, a correria típica dos bastidores televisivos. Cartazes de novelas, programas de auditório e telejornais decoravam as paredes, relembrando a magnitude daquele que era o maior centro de produção televisiva da América Latina. Leonardo, que prazer tê-lo aqui conosco. A voz entusiasmada veio de uma produtora jovem, de aproximadamente 30 anos, que se aproximou rapidamente com um tablet na mão. Sou a Fernanda,
produtora responsável pelos artistas do programa. Estou aqui para acompanhá-lo e garantir que tudo corra perfeitamente. O prazer é meu, Fernanda, respondeu Leonardo, educadamente. Vamos primeiro para o camarim, onde você pode descansar um pouco. Em seguida, temos o ensaio técnico marcado para as 14 horas, ok? O programa começa a ser gravado às 17 horas. Leonardo assentiu, seguindo a produtora pelo labirinto de corredores. No caminho, alguns funcionários paravam para observá-lo, alguns pedindo fotos, outros apenas acenando respeitosamente. Mesmo depois de tantos anos no meio artístico, Leonardo ainda se surpreendia com o carinho que recebia. O camarim designado a ele era espaçoso e confortável, decorado com bom gosto e repleto de petiscos, frutas e bebidas. Um grande espelho iluminado dominava uma das paredes, e um sofá confortável convidava ao descanso. Na mesa central, um arranjo de flores vinha acompanhado de um cartão escrito à mão. Seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo em nosso programa, Luciano Huck. Olha só, até cartãozinho mandou, comentou Leonardo com Dudu, um tanto surpreso com a atenção especial. Eu falei que eles estão super empolgados com sua participação, respondeu o empresário, já checando seu celular para confirmar os últimos detalhes. Leonardo se acomodou no sofá, enquanto sua equipe organizava os pertences. Uma maquiadora logo entrou para preparar o visual do cantor para as câmeras de alta definição. Leonardo, o Luciano gostaria de falar com você antes do ensaio. Pode ser? Perguntou Fernanda, retornando ao camarim. Claro, sem problemas. Minutos depois, Luciano Huck entrou no camarim, trazendo consigo sua energia característica. Mais jovem que Leonardo, mas já com uma carreira consolidada na televisão brasileira, Huck transmitia uma mistura de profissionalismo e informalidade. Leonardo, que honra, cara! Exclamou, abrindo os braços para um abraço caloroso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Você não imagina como a equipe está animada. Eu que agradeço o convite, respondeu Leonardo, correspondendo ao abraço com sinceridade. Confesso que fiquei surpreso. Faz tempo que não apareço em programa de auditório, e é exatamente por isso que sua presença é tão especial. Olha, preparamos uma homenagem muito bonita. Vamos falar da sua carreira, da sua vida, mas de um jeito leve, sabe? Nada de drama forçado. Leonardo apreciou a sensibilidade de Luciano. Sua vida já tinha drama suficiente sem que a televisão precisasse explorá-lo. Perfeito, é assim que eu gosto. O povo já conhece minha história, as partes boas e as ruins. Não precisamos ficar esmiuçando feridas antigas. Com certeza, concordou Luciano, sentando-se ao lado do cantor. Pensei em dividir sua participação em 3 blocos. Primeiro, conversamos sobre o início da sua carreira, com imagens antigas. Depois, falamos do presente, da sua família, da fazenda. E finalizamos com música, com você cantando sucessos escolhidos pelo público. O que acha? Por mim, fechado, concordou Leonardo, sentindo-se mais tranquilo com a abordagem proposta. Só não quero surpresas, combinado. Nada de vídeos que eu não tenha aprovado antes ou assuntos que não foram conversados. Luciano pareceu hesitar por um momento, uma expressão quase imperceptível de desconforto cruzando seu rosto. Mas logo retomou seu sorriso característico. Claro, claro, vamos seguir exatamente o roteiro que combinamos. Sem surpresas. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Luciano contando sobre as mudanças recentes no formato do programa e Leonardo relembrando algumas de suas participações passadas em outros programas da emissora. Havia uma cordialidade genuína entre os dois, apesar de não serem próximos fora do ambiente profissional. Após a saída de Luciano, Leonardo comentou com Dudu. Ele parecia um pouco nervoso em algum momento. Você não achou? Acho que é a pressão normal de quem comanda um programa desse porte, mas ele parece ter tudo sob controle, respondeu Dudu, minimizando a preocupação.
Às 14 horas em ponto, Leonardo foi conduzido ao estúdio para o ensaio técnico. O cenário do Domingão era impressionante, com uma estrutura gigantesca, telões de alta definição e uma plateia que comportava centenas de pessoas, ainda vazia naquele momento. A banda do programa já estava posicionada e o diretor musical se aproximou para discutir os arranjos das músicas que seriam apresentadas. Leonardo, é uma honra trabalhar com você, disse o maestro, visivelmente emocionado. E adaptamos os arranjos para ficar o mais próximo possível do seu estilo. Mas se quiser mudar alguma coisa, estamos abertos. Durante as 2 horas seguintes, Leonardo ensaiou suas performances, ajustou detalhes técnicos e familiarizou-se com o palco. Tudo parecia correr bem, até que notou uma movimentação estranha entre produtores ao fundo do estúdio. Cochichavam e apontavam para tablets, com expressões preocupadas. Fernanda, a produtora, aproximou-se de Leonardo durante uma pausa. "Está tudo bem? O pessoal ali parece meio agitado", questionou o cantor. "Ah, são só ajustes de última hora no roteiro, nada para se preocupar", respondeu ela, um pouco evasiva. "Leonardo, temos uma pequena mudança. Na hora da homenagem, gostaríamos de trazer um convidado especial para falar sobre você. Seria uma surpresa para o público, mas prefiro te avisar antes." "Quem seria esse convidado?" perguntou, já desconfiado. "Um amigo de longa data seu. Prefiro não dizer quem é para manter alguma surpresa, mas posso garantir que é alguém que você respeita e admira." Leonardo não gostava muito de improvisos, especialmente em programas ao vivo, mas decidiu confiar na produção. Afinal, se fosse realmente um amigo, não haveria problema. Tudo bem, desde que não seja nada que me exponha de forma negativa." Após o ensaio, Leonardo retornou ao camarim para descansar antes da gravação. Tomou um banho, trocou de roupa por um traje semelhante, mas mais formal, e aproveitou para ligar para a esposa. "Tá tudo tranquilo por aqui, amor", disse a Poliana. "O ensaio foi bem, a banda é boa. Parece que vai ser um programa bonito." "Que bom, estamos todos ansiosos para assistir." O Zé Felipe ligou dizendo que vai reunir a família toda no domingo para ver. A conversa com a esposa o acalmou, mas ainda havia aquela sensação estranha, como se algo não estivesse sendo dito. Seus anos de experiência no meio artístico haviam lhe ensinado a confiar em seus instintos. Às 16h30, a produção bateu à porta do camarim, avisando que era hora de se preparar para o início da gravação. A plateia já estava sendo acomodada, e o clima nos bastidores era de concentração total. Leonardo respirou fundo, ajustou o chapéu diante do espelho e murmurou para si mesmo: "Vamos lá, meu velho, é só mais um show." Mas enquanto caminhava em direção ao estúdio, passando por corredores agora repletos de assistentes, correndo de um lado para outro, o cantor não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo para o qual não estava preparado. No corredor que levava ao palco, cruzou com um rosto conhecido que parecia estar tentando evitá-lo. Era um antigo parceiro musical, com quem havia rompido relações anos atrás, após um desentendimento envolvendo direitos autorais. O homem baixou os olhos ao ver Leonardo, apressando o passo. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou Leonardo para Dudu, que caminhava ao seu lado. "Quem?" respondeu o empresário, distraído com o telefone. "Deixa pra lá", murmurou Leonardo, preferindo não criar caso naquele momento. Ao chegar à coxia, podia ouvir o burburinho da plateia já completa, a energia contagiante que precedia programas de auditório. Os monitores mostravam Luciano Huck no centro do palco, abrindo o programa com seu carisma habitual, anunciando as atrações do dia. "E hoje temos uma honra especial", dizia Luciano, com entusiasmo genuíno. "Um dos maiores ícones da música sertaneja brasileira está aqui conosco para uma homenagem mais que merecida. Um homem que atravessou décadas encantando gerações, superou tragédias pessoais e continua firme, levando sua arte para todos os cantos deste país."
A plateia aplaudia freneticamente, em expectativa. Senhoras e senhores, com vocês, Leonardo! As luzes mudaram, a música de entrada começou a tocar, e Leonardo caminhou para o centro do palco, sorrindo e acenando para o público que o recebia de pé, com aplausos ensurdecedores. Naquele momento, sentiu-se em casa novamente, abraçado pelo carinho do público que o acompanhava há tantos anos. Qualquer que fosse a surpresa que o aguardava, ele estava pronto para enfrentá-la. O que Leonardo não sabia era que, nos bastidores, uma sequência de eventos já havia sido meticulosamente planejada, e que o termo ingrato, mencionado no título da história, estava prestes a ganhar contexto em uma confrontação que ninguém esperava, nem mesmo o experiente apresentador Luciano Huck. As luzes do estúdio brilhavam intensamente enquanto Leonardo caminhava pelo palco, recebido por uma ovação estrondosa. Luciano Huck abriu os braços, recebendo-o com um abraço caloroso diante das câmeras. A energia da plateia era contagiante, com cartazes e faixas exibindo frases de carinho ao cantor sertanejo. Que honra, Leonardo! Quanta história, quanta música, quanto Brasil nessa figura! Exclamou Luciano, conduzindo o convidado para o centro do palco, onde duas poltronas confortáveis haviam sido posicionadas para a entrevista. O prazer é meu, Luciano. Obrigado pelo convite, respondeu Leonardo, com sua voz grave e marcante, ajustando o chapéu enquanto se sentava. Os primeiros minutos da entrevista transcorreram exatamente como planejado. Luciano conduzia as perguntas com habilidade, começando pela infância humilde de Leonardo em Goiás, passando pelos primeiros passos na música ao lado do irmão Leandro, e chegando aos grandes sucessos que marcaram a música sertaneja brasileira. Imagens de arquivo mostravam Leonardo jovem, ainda formando dupla com o irmão, arrancando suspiros nostálgicos da plateia. Fotos de família, shows históricos e momentos marcantes de sua carreira eram exibidos nos telões. Você transformou a música sertaneja, Leonardo. Levou o estilo para as grandes cidades, para as rádios que antes não tocavam esse gênero. Como foi essa transição? Perguntou Luciano. Foi natural, sabe? A gente nunca planejou mudar nada. A gente só fazia a música que gostava, do nosso jeito, e o público foi abraçando, respondeu Leonardo, demonstrando a simplicidade que sempre o caracterizou, apesar do enorme sucesso. A conversa fluía bem, com Leonardo compartilhando histórias de bastidores, algumas divertidas, outras emocionantes. A plateia reagia com risadas e aplausos nos momentos certos. Tudo indicava que seria uma participação tranquila e celebrativa. Após o primeiro bloco de entrevistas, veio a performance musical. Leonardo interpretou Talismã, um de seus maiores sucessos solo, acompanhado pela banda do programa. A plateia cantou em uníssono, criando um momento de comunhão entre o artista e seus fãs. Foi no retorno do intervalo comercial que a atmosfera começou a mudar sutilmente. Luciano, que até então mantinha um semblante descontraído, retornou com uma expressão ligeiramente mais séria. Estamos de volta com nosso convidado especial, Leonardo, anunciou o apresentador. E agora, vamos falar um pouco sobre parcerias e amizades no mundo da música. Afinal, uma carreira tão longa como a sua certamente foi construída com muitas mãos, não é mesmo? Leonardo assentiu, sem perceber a mudança no tom da conversa. Com certeza, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Tive a sorte de encontrar pessoas talentosas e generosas no meu caminho. Falando em parcerias, continuou Luciano, agora com um tom mais incisivo. Temos uma participação especial hoje. Alguém que fez parte da sua trajetória e tem uma história para contar. Nesse momento, Leonardo sentiu um calafrio. Não era o que haviam combinado. Olhou rapidamente para a coxia, onde Dudu fazia gestos de desentendimento, indicando que também não sabia o que estava acontecendo. Senhoras e senhores, por favor, recebam Renato Teixeira.
A plateia aplaudiu entusiasticamente enquanto um senhor de aproximadamente 70 anos, cabelos grisalhos e postura elegante, entrava no palco. Renato Teixeira, compositor respeitado e um dos grandes nomes da música raiz brasileira, trazia no rosto uma expressão ambígua entre o respeito profissional e certo desconforto. Leonardo se levantou por educação, estendendo a mão para cumprimentar o colega de profissão. Os dois não eram próximos, mas sempre mantiveram uma relação cordial nas poucas vezes em que se encontraram em festivais e eventos musicais. Boa noite, Renato. Uma surpresa vê-lo aqui, disse Leonardo, tentando manter a compostura. Boa noite, Leonardo. Também não esperava estar aqui hoje, respondeu Renato, sentando-se na terceira poltrona que havia sido trazida ao palco. Luciano retomou a condução do programa, agora com uma energia diferente, mais tensa. Renato, você é um dos grandes compositores brasileiros, autor de clássicos como Romaria, eternizada na voz de Elis Regina. Mas poucos sabem que você também compôs músicas que fizeram parte do repertório do Leonardo, não é mesmo? Renato ajustou-se na poltrona antes de responder. Sim, no início dos anos 90, compus algumas canções que foram gravadas pela dupla Leandro e Leonardo. Foi um trabalho que me orgulho, mas que teve seus percalços. Leonardo franziu o senho, começando a entender o rumo daquela conversa inesperada. A menção a percalços já indicava que não seria uma simples recordação de parcerias musicais bem-sucedidas. Percalços? Incentivou Luciano, claramente interessado em explorar o assunto. Bem, Renato hesitou por um momento, olhando diretamente para Leonardo. Compus uma música especialmente para a dupla, que se tornou um grande sucesso, mas infelizmente nunca recebi o devido crédito nem os direitos autorais correspondentes. Um murmúrio percorreu a plateia. Leonardo sentiu o sangue subir ao rosto, uma mistura de surpresa e indignação tomando conta dele. Nunca esperaria ser confrontado dessa forma, em rede nacional, sobre um assunto que, até onde sabia, já havia sido resolvido anos atrás. Renato, com todo respeito, Leonardo começou, tentando manter a calma. Esse é um assunto que desconheço. Todas as nossas músicas sempre tiveram os créditos corretos e os direitos devidamente pagos através das sociedades autorais. Infelizmente, não foi o caso desta música em particular, insistiu Renato, agora visivelmente desconfortável, mas determinado a prosseguir. Tentei contato diversas vezes através de sua produção, mas nunca obtive retorno. Luciano, percebendo a tensão crescente, tentou intervir. Talvez seja um mal-entendido que possamos esclarecer. Mal-entendido? Interrompeu Renato, com a voz embargada pela emoção contida. Passei anos vendo minha criação fazer sucesso, gerar milhões em shows e vendas de discos, enquanto meu nome sequer constava nos créditos. É difícil não usar a palavra ingratidão para descrever essa situação. A palavra pairou no ar como uma bomba. Ingrato. Ali estava, finalmente, o termo mencionado no título da história, agora contextualizado em uma acusação pública que pegava Leonardo completamente de surpresa. O estúdio mergulhou em um silêncio tenso. As câmeras captavam cada expressão, cada movimento dos envolvidos. Leonardo permaneceu imóvel por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Em seus mais de 40 anos de carreira, enfrentara críticas, boatos e controvérsias, mas nunca havia sido chamado de ingrato em rede nacional, especialmente por um colega de profissão respeitado como Renato Teixeira. Luciano, Leonardo finalmente falou, com a voz controlada, mas carregada de emoção. Não sei exatamente o que está acontecendo aqui. Mas isso não foi o que combinamos para o programa de hoje. O apresentador parecia igualmente desconfortável. Leonardo, entendo sua surpresa, mas achei importante abrir espaço para que vocês pudessem conversar e talvez resolver esse mal-entendido. Mal-entendido? Leonardo interrompeu, agora visivelmente irritado. Você me convida para uma homenagem e, sem aviso prévio,
me coloca numa situação dessas? Isso não é jornalismo, Luciano. Isso é armação para a audiência. A plateia, que até então assistia em silêncio atônito, começou a se manifestar. Alguns aplaudiam Leonardo pela sinceridade. Outros pareciam apoiar Renato na sua queixa. Não era minha intenção criar um confronto, defendeu-se Luciano, percebendo que a situação estava fugindo ao controle. Apenas achei que, como figuras públicas importantes para nossa cultura, vocês poderiam resolver essa pendência. Pendência? Leonardo levantou-se, ajustando o chapéu. Você sequer me deu a chance de me preparar ou verificar do que se trata essa acusação. Isso não é justo, não é ético e, sinceramente, não esperava isso de você. Renato, percebendo a dimensão que o assunto estava tomando, também parecia arrependido de ter aceitado participar daquela emboscada televisiva. Leonardo, disse ele, com voz mais calma, talvez este não seja mesmo o lugar ideal para discutirmos isso. Nunca foi minha intenção criar um espetáculo. Só queria reconhecimento pelo meu trabalho. O clima no estúdio era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Leonardo, ainda de pé, respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão importante. Todos esperavam que ele simplesmente abandonasse o palco, criando um daqueles momentos históricos da televisão brasileira. Mas, para surpresa geral, ele caminhou até Renato, estendeu a mão e o convidou a se levantar. Vamos resolver isso como homens, cara a cara, não como personagens de um programa de TV, disse Leonardo, com firmeza, mas sem agressividade. Renato hesitou por um momento, mas aceitou o gesto, levantando-se. Os dois se encararam por alguns segundos que pareceram uma eternidade para todos os presentes. Renato, respeito muito você como artista e como pessoa, começou Leonardo, com a voz que agora ecoava pelo estúdio em absoluto silêncio. Não sei exatamente do que se trata essa música que você menciona, mas te dou minha palavra de homem que se houve algum erro, não foi intencional e será corrigido. Leonardo, então, se virou para a plateia e para as câmeras, mantendo a compostura que só os anos de experiência poderiam proporcionar. Quero que todos saibam de uma coisa. Em 4 décadas de carreira, muita gente passou pelo meu caminho. Parceiros, empresários, músicos, compositores. Seria mentira dizer que não houve desentendimentos, negócios que não deram certo, expectativas frustradas. É o preço de estar tanto tempo na estrada. Ele fez uma breve pausa, olhando diretamente para Luciano, que parecia diminuído em sua própria poltrona. Mas uma coisa eu nunca fui na minha vida: ingrato. Venho de uma família simples, de gente que trabalhava na roça. Sei o valor do suor de cada um. E se existe uma acusação que me dói profundamente é essa, de não reconhecer quem me ajudou a chegar onde cheguei. A plateia, antes dividida, agora observava em respeitoso silêncio. Leonardo continuou. Luciano, você me chamou aqui para uma homenagem e acabou criando um tribunal. Não é assim que se resolve as coisas. Mas já que estamos nessa situação, vou aproveitá-la para algo construtivo. Voltando-se para Renato, Leonardo perguntou com sinceridade: qual é a música, Renato? Diz para mim qual é essa canção que você compôs e não recebeu o devido crédito. Renato, visivelmente emocionado com a abordagem direta e respeitosa, respondeu: é Entre Tapas e Beijos, Leonardo. Escrevi essa canção em 1989, entreguei para um produtor que trabalhava com vocês. Mas quando a música estourou, meu nome não estava nos créditos. Um burburinho percorreu a plateia. Entre Tapas e Beijos era um dos maiores sucessos da dupla Leandro e Leonardo, uma canção que marcou gerações e continuava sendo executada em rádios de todo o Brasil. Leonardo arregalou os olhos, genuinamente surpreso. Mas, Renato, essa música é creditada a Newton Lamas e Paulo Sérgio Valle nos nossos discos. Exatamente, concordou Renato. Foi o que descobri quando a música começou a tocar em todo lugar.
minha composição com outro nome nos créditos. Leonardo balançou a cabeça, processando a informação. Depois de alguns segundos, falou com convicção. Renato, te olhando nos olhos, eu não sabia disso. Naquela época, a gente recebia as músicas já selecionadas pela gravadora. Confiávamos nos produtores. Se o que você está dizendo é verdade, e não tenho motivo para duvidar, então nós dois fomos enganados. O compositor estudou o rosto de Leonardo, buscando sinais de falsidade, mas encontrou apenas sinceridade. A tensão entre os dois começou visivelmente a diminuir. Olha só, continuou Leonardo, agora com um tom mais conciliador. Não posso mudar o passado, mas posso fazer algo a respeito agora. Se você realmente compôs Entre Tapas e Beijos, vamos corrigir isso. Hoje mesmo, na frente de todo o Brasil. E então, para espanto de todos, inclusive de Luciano Huck, que assistia à cena sem saber como intervir, Leonardo se virou para o apresentador. Luciano, você queria um momento marcante para seu programa? Pois bem, vai ter. Quero que a partir de hoje, em todos os registros oficiais, o nome de Renato Teixeira conste como compositor de Entre Tapas e Beijos, se ele puder comprovar sua autoria. E mais, todo o valor acumulado em direitos autorais que ainda não prescreveu será repassado a ele. Isso eu garanto com minha palavra. O estúdio explodiu em aplausos. Renato, com lágrimas nos olhos, não conseguia esconder a emoção. Leonardo, eu não esperava isso, balbuciou o compositor. É o mínimo que posso fazer, respondeu Leonardo. E agora, para selar esse compromisso, que tal a gente cantar essa música juntos? Você no violão, eu nos vocais. O que me diz? A plateia voltou a aplaudir entusiasticamente. Luciano Huck, recuperando-se da surpresa, percebeu que o que começara como um confronto estava se transformando em um dos momentos mais emocionantes da história de seu programa. É uma ideia maravilhosa! Exclamou o apresentador, tentando reassumir o controle da situação. Podemos providenciar um violão agora mesmo. Em questão de minutos, um violão foi trazido ao palco. Renato, ainda emocionado, posicionou-se ao lado de Leonardo. Os dois trocaram algumas palavras em particular, ajustando o tom e o ritmo. E então, a magia aconteceu. Os primeiros acordes de Entre Tapas e Beijos preencheram o estúdio, tocados pelas mãos experientes de seu verdadeiro compositor. Leonardo, com sua voz inconfundível, deu vida à letra que falava de um amor conflituoso, mas intenso. A plateia cantava junto, emocionada com o significado adicional que aquela performance agora carregava. Não era apenas uma canção sendo interpretada, mas um ato de justiça sendo selado através da música. Ao final da apresentação, os dois se abraçaram longamente, sob aplausos ensurdecedores. Era a redenção de ambos. Renato finalmente reconhecido por sua obra, Leonardo demonstrando seu caráter e integridade diante de uma acusação grave. Luciano Huck, recomposto, aproximou-se dos dois. Isso foi simplesmente incrível. Acho que acabamos de testemunhar um momento histórico da televisão brasileira. Leonardo, ainda abraçado a Renato, olhou para o apresentador com um misto de reprovação e compreensão. Luciano, você arriscou muito hoje. Poderia ter terminado muito mal, mas no final acho que serviu para algo bom. Fez uma pausa e completou. Só não tente isso de novo comigo. Combinado? O apresentador assentiu, visivelmente aliviado com o desfecho positivo. Combinado? E obrigado por transformar um momento tenso em algo tão bonito. A plateia aplaudia de pé. As redes sociais já explodiam com comentários sobre o ocorrido. Em poucos minutos, Leonardo e Renato e Entre Tapas e Beijos se tornaram os assuntos mais comentados no Twitter. E assim, o que começara como uma emboscada televisiva transformou-se em um dos momentos mais autênticos e emocionantes da história recente da televisão brasileira. A resposta de Leonardo, ao ser chamado de ingrato, não apenas calou o auditório, calou o Brasil inteiro,
com uma demonstração de humildade, honestidade e grandeza que poucos esperariam em um meio tão frequentemente marcado por egos inflados e rivalidades mesquinhas. A gravação do Domingão havia terminado há mais de 3 horas, mas Leonardo permanecia em seu camarim, ainda processando os eventos daquela tarde. Sentado sozinho, com um copo de uísque na mão, sua bebida preferida em momentos de reflexão, o cantor observava seu reflexo no espelho, vendo não apenas o homem de 61 anos, mas toda a trajetória que o trouxera até ali. Dudu, seu empresário, entrou no camarim após bater levemente na porta. "Chefe, o carro está esperando. Podemos ir para o hotel quando quiser", informou, tentando avaliar o estado de espírito do artista. "Senta aqui um pouco, Dudu", convidou Leonardo, indicando a poltrona ao seu lado. "Que loucura foi essa hoje, hein?" Dudu sentou-se, soltando um suspiro cansado. "Sinceramente, nunca imaginei que o Luciano faria algo assim. Já liguei para a direção do programa. Eles estão pedindo desculpas, dizendo que a ideia era realmente promover uma reconciliação, não um confronto." Leonardo riu, um riso sem humor. "Reconciliação? Como se reconciliar com alguém sobre um problema que você nem sabia que existia?" Tomou mais um gole de sua bebida antes de continuar. "Sabe o que mais me incomoda? Não é a acusação do Renato. Se ele realmente escreveu aquela música, ele tem todo o direito de estar magoado. O que me incomoda é como tudo foi feito, como um espetáculo, para dar ibope. Pelo menos você transformou a situação", observou Dudu. "A repercussão nas redes sociais está sendo incrível. Você está sendo elogiado pela postura, pela honestidade." Leonardo fez um gesto de descaso com a mão. "Não fiz pensando em repercussão. Fiz porque era o certo a fazer." Um toque na porta interrompeu a conversa. Fernanda, a produtora, apareceu visivelmente constrangida. "Leonardo, desculpe interromper, mas tem alguém que gostaria de falar com você antes de ir embora." Leonardo arqueou uma sobrancelha, desconfiado. "A quem?" "Renato Teixeira." O cantor sertanejo hesitou por um momento, depois assentiu. "Pode deixar ele entrar." Renato entrou timidamente no camarim, parecendo menor e mais frágil do que aparentava no palco. Os dois homens se encararam em silêncio por alguns segundos, até que Leonardo quebrou o gelo. "Quer um drink?" "Aceito", respondeu Renato com um leve sorriso. Leonardo serviu outro copo de uísque e o entregou ao compositor, enquanto Dudu discretamente saía do camarim, deixando os dois a sós. "Vim agradecer", começou Renato, após um pequeno gole, "e também pedir desculpas pela forma como tudo aconteceu. Não foi ideia sua. A ideia de discutir o assunto no programa, sim, mas não daquela forma, confrontativa. Luciano me garantiu que seria uma conversa amigável, que você já estava ciente do assunto." Leonardo balançou a cabeça, incrédulo. "Típico. Promete uma coisa para cada lado e depois coloca um contra o outro." Fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos do compositor. "Mas vamos deixar o Luciano de lado. Me conta essa história direito. Você realmente escreveu Entre Tapas e Beijos?" Renato suspirou profundamente. "Escrevi. Em 1989, estava passando por um momento difícil no casamento e a música saiu quase de uma vez só. Mostrei para um produtor chamado Carlos Damião, que na época trabalhava com vários artistas, inclusive vocês." "Carlos Damião", repetiu Leonardo, lembrando-se do homem. "Ele trabalhou com a gente no início, mas saiu da gravadora por volta de 1990, se não me engano." "Exatamente. Ele me garantiu que apresentaria a música para vocês, mas que precisava fazer alguns ajustes na melodia primeiro. Meses depois, ouvi no rádio, mas com outros nomes nos créditos." Leonardo fechou os olhos, sentindo o peso daquela revelação. "Renato, te juro que não sabia. Naquela época, a gente nem entendia direito como funcionava esse negócio de direitos autorais. A gravadora trazia as músicas, a gente gravava, confiávamos em quem estava cuidando disso. Eu sei disso agora", admitiu Renato. "Na época, fiquei furioso.
Tentei entrar em contato, mas nunca consegui falar diretamente com vocês. Acabei desistindo, seguindo minha carreira por outros caminhos, mas sempre ficou esse espinho. Os dois ficaram em silêncio por alguns momentos, bebendo seus uísques, cada um mergulhado em suas próprias memórias daquele período. E você ainda tem alguma prova de que compôs a música? Perguntou Leonardo, finalmente. Renato sorriu, colocando o copo na mesa e pegando sua pasta. Tenho sim, por isso aceitei vir ao programa. Tirou alguns papéis amarelados pelo tempo. Estes são os rascunhos originais, com a letra e alguns acordes anotados. E tenho também uma gravação em fita cassete, que fiz no meu quarto, alguns dias depois de compor. Leonardo examinou os papéis com atenção. A caligrafia era claramente diferente da sua, e as datas anotadas precediam o lançamento da música pela dupla Leandro e Leonardo. Não havia como negar. Aqueles eram documentos autênticos de composição. É o suficiente para mim, declarou, devolvendo os papéis. Vou honrar o que disse no palco. A partir de amanhã mesmo, meus advogados vão entrar em contato com a gravadora para corrigir os créditos. E vamos levantar todos os valores de direitos autorais que ainda não prescreveram para te repassar. Renato parecia emocionado novamente. Sabe, Leonardo, durante anos alimentei uma mágoa de vocês. Imaginei que soubessem de tudo, que tivessem me passado para trás deliberadamente. Que injustiça eu cometi. Não se culpe, interrompeu Leonardo. Qualquer um pensaria o mesmo na sua situação. O importante é que agora podemos consertar isso. Fez uma pausa e completou, com um sorriso sincero. E quem sabe até trabalhar juntos de verdade dessa vez. A sugestão pegou Renato de surpresa. Como assim? Tenho um disco novo sendo produzido. Ainda faltam algumas faixas. Gostaria de gravar uma composição sua, dessa vez com todos os créditos corretos desde o início. O que me diz? Os olhos do compositor brilharam com a proposta inesperada. Seria uma honra, Leonardo. Na verdade, hesitou por um momento. Tenho uma canção que escrevi há alguns anos, mas nunca gravei. Sempre achei que combinaria com sua voz. Então está combinado. Quando você puder, me manda essa música. Se eu gostar, e tenho certeza que vou gostar, a gente grava. Os dois selaram o acordo com um aperto de mão firme, seguido de um abraço genuíno. O que começara como um confronto público estava se transformando em uma parceria promissora. 3 meses se passaram desde aquele episódio no Domingão. Era domingo à noite, e milhões de brasileiros sintonizavam novamente o programa de Luciano Huck, que havia anunciado durante a semana uma surpresa especial envolvendo Leonardo. Na fazenda em Goiânia, a família do cantor estava reunida na sala de estar. Poliana, Zé Felipe com a esposa Virgínia e a pequena Maria Alice, além de outros familiares e amigos próximos, todos ansiosos para ver o que aconteceria. Você tem certeza que não vai contar o que vocês prepararam? Insistiu Poliana, curiosa. Leonardo sorriu misteriosamente. Aguenta só mais um pouquinho. Vale a pena, confia em mim. Na TV, Luciano Huck apareceu no centro do palco, com seu entusiasmo característico. Boa noite, Brasil! Hoje temos um momento muito especial para compartilhar com vocês. Há 3 meses, este palco foi cenário de um dos momentos mais intensos e, posteriormente, mais bonitos da televisão brasileira. Imagens do confronto entre Leonardo e Renato Teixeira foram exibidas, seguidas pela reconciliação e pela performance improvisada de entre tapas e beijos. Aquele momento gerou uma repercussão enorme. Mais de 15 milhões de visualizações nas redes sociais, reportagens em jornais e revistas, e uma lição para todos nós sobre como resolver conflitos com dignidade e respeito, continuou Luciano. Mas a história não terminou ali. E hoje temos o prazer de apresentar o desfecho desse encontro que começou de forma tensa, mas gerou frutos inesperados. A câmera se afastou, revelando um pequeno palco montado no centro do estúdio, com instrumentos preparados para uma apresentação musical.
Com vocês, em primeira mão, Leonardo e Renato Teixeira. A plateia explodiu em aplausos quando os dois artistas entraram juntos no palco. Leonardo com seu chapéu característico e Renato com um violão nas mãos. Boa noite a todos, cumprimentou Leonardo, visivelmente à vontade. Estamos muito felizes em estar aqui hoje, dessa vez sem surpresas, brincou, arrancando risos da plateia e um olhar constrangido de Luciano. Após aquele encontro inesperado, Renato e eu tivemos longas conversas, continuou o sertanejo. Descobrimos que, além de resolver aquele mal-entendido do passado, tínhamos muito em comum musicalmente. E surgiu uma ideia. Por que não transformar aquela situação difícil em algo positivo e criativo? Renato tomou a palavra. Leonardo me convidou para compor para seu novo álbum. E não apenas isso. Me desafiou a criar uma música que falasse sobre reconciliação, sobre deixar o passado para trás e construir algo novo a partir das diferenças. E o resultado foi tão bonito, completou Leonardo, que decidimos gravar não apenas uma, mas duas músicas juntos. Uma composição nova do Renato, especialmente para este momento, e uma regravação especial de Entre Tapas e Beijos, agora com os créditos corretamente atribuídos e com nós dois cantando juntos. Na sala da fazenda, a família de Leonardo assistia emocionada. Você não me contou que iam gravar duas músicas, comentou Poliana, segurando a mão do marido. Queria que fosse surpresa para vocês também, respondeu ele, sorrindo. Na televisão, Leonardo e Renato se posicionavam para a apresentação. Renato nos vocais e no violão, Leonardo ao seu lado, pronto para harmonizar sua voz grave com a do compositor. A música que vamos apresentar agora se chama Recomeço, anunciou Renato, e é dedicada a todos que já enfrentaram mal-entendidos e tiveram a coragem de reconstruir pontes que pareciam destruídas. Os primeiros acordes soaram melodiosos e suaves. A canção falava sobre orgulho, perdão, tempo perdido e novas chances. As vozes dos dois artistas, tão diferentes em timbre, mas complementares em emoção, encheram o estúdio com uma harmonia que parecia existir há anos, não apenas há alguns meses. Ao final da apresentação, a plateia aplaudia de pé, muitos com lágrimas nos olhos. Luciano Huck se aproximou, visivelmente emocionado. Isso foi simplesmente lindo. Vocês acabaram de criar um clássico instantâneo, elogiou o apresentador. E quando poderemos ouvir o álbum completo dessa parceria? O EP, Leonardo e Renato, Recomeço, será lançado na próxima sexta-feira em todas as plataformas digitais, anunciou Leonardo. São 4 faixas, 2 composições novas do Renato, uma regravação de Entre Tapas e Beijos com nós dois e uma música que compusemos juntos nas últimas semanas. Incrível! E vocês pretendem fazer shows juntos também? Os dois artistas trocaram olhares cúmplices antes de Leonardo responder. Na verdade, estamos anunciando hoje uma turnê especial para o próximo ano. Leonardo e Renato, Histórias e Canções. Serão 15 shows em capitais brasileiras, com parte da renda destinada a projetos sociais de educação musical para jovens de comunidades carentes. Novos aplausos explodiram no estúdio. O que começara como um confronto televisionado havia se transformado em uma parceria musical promissora, em um exemplo de como o diálogo e o respeito mútuo podem transformar conflitos em oportunidades. Na fazenda em Goiânia, a família de Leonardo celebrava Zé Felipe, ele próprio um cantor de sucesso da nova geração. Olhava para o pai com admiração renovada. É por isso que você sempre será uma lenda, pai, comentou, enquanto abraçava Leonardo. Não é só pela música, mas pela pessoa que você é. Leonardo sorriu, emocionado. Em seus mais de 40 anos de carreira, havia enfrentado inúmeros desafios, pessoais e profissionais. Perdera seu irmão e parceiro musical, reinventara-se como artista solo, vira o sertanejo se transformar e se adaptar às novas gerações.
Mas talvez nenhuma experiência houvesse sido tão inesperadamente transformadora quanto aquele momento de tensão no palco do Domingão. Ser chamado de ingrato publicamente poderia ter gerado uma resposta defensiva, raivosa ou evasiva, mas sua escolha de enfrentar a acusação com dignidade, honestidade e disposição para corrigir erros do passado, mesmo aqueles que não cometera conscientemente, não apenas calara o auditório naquele dia, havia aberto portas para uma nova fase criativa, para uma parceria musical que prometia enriquecer ainda mais seu legado artístico. E para Leonardo, isso era a prova de que, mesmo depois de tantos anos no centro dos holofotes, ainda havia novos caminhos a trilhar, novas histórias a contar através de sua música. O episódio, que poderia ter sido apenas mais um momento constrangedor da televisão brasileira, transformara-se em um capítulo especial de sua biografia. Um que falava não apenas do artista, mas do homem por trás do chapéu e do violão. 3 dias após a exibição do programa, o single Recomeço já ocupava o topo das plataformas de streaming. Críticos musicais celebravam a inesperada parceria entre dois gigantes de diferentes vertentes da música brasileira. E nos comentários das redes sociais, uma frase se repetia. A resposta de Leonardo não apenas calou o auditório, ela ensinou uma lição para o Brasil inteiro. Talvez esse fosse seu maior legado. Mostrar que, mesmo nas situações mais desafiadoras, é possível responder com grandeza, transformando confrontos em oportunidades de crescimento e reconciliação. E, no caso de Leonardo, transformando também em boa música, aquela que, como ele mesmo gostava de dizer, fala direto ao coração do povo brasileiro.